Você está ouvindo Selfie Podcast. Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. O melhor horário para você estar ouvindo esse podcast é agora. Vamos terminar de ouvir a conversa entre Maíla, Isabela e Carla? Você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. A vovó da sua avó falou que você herdou. A gente sabe que não é, na verdade, não é bem o herdar, mas você vê como os guias, eles são tão amorosos, tão empáticos, que de repente a vovó dela falou dessa maneira, que era uma maneira que você pudesse entender. Porque de repente o que a vovó quis dizer é, olha, quando a sua avó fizer a passagem, vai chegar o momento, é a hora que vai chegar o momento de que a espiritualidade vai se mostrar para você, de que você vai ter a oportunidade, porque eu não acredito em obrigação, apesar de você estar no seu, você está porque você quis, por amor, foi pela dor, mas se manteve por amor. Então foi um momento que a vovó falou para você, olha, quando a sua avó falecer, a espiritualidade vai abrir uma oportunidade para você, de você fazer a caridade, de você diminuir seus débitos de vidas passadas, enfim. E eu acho isso legal, porque eu vejo isso muito com o seu Tupinambá. Às vezes ele usa palavras, ele usa as formas de falar para se chegar mais próximo do consulente, a como o consulente vai entender. Quando ele atende criança, a forma dele falar é completamente diferente. Ele consegue mostrar Sim. o que ele quer passar de uma forma com que ela entenda. É o caboclo tendo uma oportunidade de ajudar para evoluir e a pessoa tendo uma oportunidade de aprender para evoluir. E eu acho que a herança espiritual, que isso é muito falado, né, de que a gente herda, tipo, na minha família, os meus guias, a maioria dos meus guias são comuns aos dessa minha tia, que vem a ser irmã do meu pai, e algumas linhas de trabalho dos meus guias são a linha do meu pai, que não incorpora, mas que, né, já sabe, tipo, ele é filho de Xangô, e tem os outros guias são guias que têm uma linha de trabalho que são comuns aos meus. Eu acho que é muito mais de herdar a missão do que o guia em si, né? Porque no caso da Camila, com a avó dela tinha aquela missão fazia parte ali da estrutura familiar dela de alguma forma. É porque a gente não pode parar nessa vida só, a gente não pode pensar só nessa nossa vida. A gente já veio muitas outras encarnações com a nossa família. Então, os erros que eu tive, muito provavelmente não, estão interligados com erros da minha família e por aí vai. Então, quando falar a família inteira incorpora, tem mediunidade, aí como eu acredito, eu não li, ou se eu li, eu também não lembro se li, eu acredito que seja isso, de tantas encarnações você vindo junto, missões cumprindo junto, meio que você acaba tendo esse tipo de, entre aspas, de herança, né? Que a gente diz que é herança, que na verdade não é herança. Mas os antigos têm muito hábito de falar sobre isso, né? Sobre herança espiritual. Tem até um meme que fala sobre a herança, eu herdo os guias, né? A galera herda dinheiro. E é muito doido isso, porque tem estudo que fala, né, que a gente já nasce com os nossos guias, né? Então, essa é a confusão, né? Tipo, fica naquela dúvida, tipo, eu herdei, mas realmente, agora conversando com vocês, meio que também deu um clique nesse exato momento da minha cabeça. Não era efetivamente herdar todas as entidades da minha avó. Tanto que eu não lembro da minha avó recebendo caboclo, por exemplo. Eu lembro da minha avó recebendo a vovó dela e a moça dela. E, enfim, mas é isso, herdar a oportunidade de se conectar efetivamente com os guias no momento que é para se conectar. E que de repente eu só ia ter a mente de fato preparada no momento que eu passasse por tudo que eu passei para poder fazer a conexão correta, assim. Porque de repente eu não ia, pela minha idade, eu não ia valorizar as oportunidades que eu estava tendo de aprendizado com os guias, a oportunidade de poder estar fazendo caridade. É porque você teve a oportunidade de ser avisada de que no momento certo você estaria preparada para que essa nova fase da sua vida começaria. Nem todos são preparados dessa forma.
E é muito empático, é muito carinhoso, é muito amoroso. Eu vejo como pais que cuidam de um filho e falam, não, você vai aqui amadurecer por esse período, sabe, quase que um gestar para que quando você de fato estiver pronto, você possa exercer a sua espiritualidade de uma maneira tranquila, sem te causar sofrimento, dor. Sabe? Isso diz muito sobre o desenvolvimento da pessoa. A gente volta na parte do equilíbrio, que ele está presente em basicamente tudo na Umbanda. O equilíbrio entre as nossas vontades, as vontades do guia, os nossos estudos e aquela experiência ancestral daquele guia. O guia às vezes querer indicar, falar sobre uma erva, sobre um banho e você ser um nada sobre aquilo, ele não vai fazer aquilo surgir aqui na tua mente. E eu tenho muita dificuldade de ouvir ela na minha cabeça, sem estar incorporada, sabe? Tem gente que fala que ao longo do dia, sei lá, tomando banho ou meditando, que o guia tá aqui falando na cabeça dele. Isso não acontece comigo. Eu não consigo ter essa conexão, essa maturidade espiritual, não. É ali no centro. Às vezes ela até fala sozinha, assim, eu e ela de frente pro altar, para que eu possa ouvir o que ela tá falando. E aí, óbvio, eu não sou louca, né? Eu sei que é ela, porque senão eu estaria internada. Não tem como não acreditar, né? Tem algumas situações na passagem que acontecem não dessa forma, né? Mas no mesmo pé que a Carlinha falou, que ela acreditava que tudo era espiritual, eu tenho o hábito de acreditar que nada é espiritual. Então, assim, nem é o céu nem o inferno. Eu acho que a gente realmente precisa acreditar. Eu nunca acho que é espiritual. Assim, eu tenho uma pessoa na minha família que acha que absolutamente tudo é espiritual. Ela tropeça, ela pensa. Porque é um espírito, ó, me fez tropeçar. Então eu cresci nisso. Aí eu penso assim, não, gente, calma, eu não sou importante nesse nível de tudo a espiritualidade parar o que ela tá fazendo. Imagina, quantos bilhões de habitantes no planeta, a espiritualidade para o que ela está fazendo porque eu sou incrível. Não, né? Já me convenceu, eu já ia falar que eu era do time do espiritual aqui, mas tá bom. Agora você falou o negócio do... Sou último traquinas do pacote, eu, Diomoá. E eu consigo identificar muito claramente quem é a Maíla sem influência e a Maíla talvez um pouco influenciada. Quando um trabalho começa antes do sábado, por exemplo. Sabe, nem tudo espiritual, nem tudo deixa de ser. E você só sabe disso com autoconhecimento, né? Agora, a gente também tem que deixar claro que quando a gente sente a presença de um espírito ao longo da semana e vai descobrir que no sábado era para aquele consulente, aquele trabalho, a gente tem que lembrar que se aquele espírito foi colocado perto da gente uma semana inteira, é por alguma finalidade. Não é simplesmente para fazer você ficar passando mal a semana inteira para chegar sábado e falar, ah, sabia, então era ele. Não. O que acontece? Então, lógico, sempre tem uma afinidade. Você trabalha na afinidade. E normalmente o problema é muito mais seu do que o do consulente. Sim, é o que a Isabelle falou. Não falo nem de afinidade, eu digo assim, se foi colocado um espírito próximo de mim ou na minha casa, que no sábado vai comigo lá no centro, é porque, de certa forma, eu preciso estar ajudando ele com os meus pensamentos bons, com o meu amor, desde o início da semana, que talvez no sábado somente não seria o suficiente, aquele choque energético, né, que os caboclos falam. E entender que os guias que colocam os espíritos perto da gente e saem. O espírito é colocado perto da gente, eles acabam influenciando a gente para que a gente também influencie ele. Então, se a gente está sentindo que está com uma presença diferente da nossa, mais uma chance da gente forçar a nossa elevação espiritual. Porque a gente está trocando fluidos energéticos. Se eu estou ficando para baixo, é que, de certa forma, eu estou doando algo para ele. Então, eu não posso baixar minha vibração. Eu tenho que tentar ajudar ele a aumentar a vibração dele. Então, assim, Carla, eu sou mais daquela pessoa assim, cara, se eu tô me sentindo mal, eu até conversei com a Isabelle, nas semanas que eu tô muito mal, eu dou choque de evangelho em mim e no espírito. Eu fico escutando palestra espírita todo o meu tempo vago, eu tô sempre ouvindo uma música de Umbanda e falo, cara, se é alguma coisa, então vai crescer. Sim. Eu e quem tá me seguindo. Eu costumo ouvir ponto também. Ponto no fone de ouvido.
E ter fé de que, cara, se você tá na companhia de algum espírito que não foi seu pensamento que atraiu, você tem que ter fé de que, cara, você também não tá sozinha. E eu acho também com ele. Eu acho também que, além do nosso pensamento, os guias mesmo dizem, né, que nós somos luz e tal, e os espíritos, eles chegam até nós de diversas formas. Pode ser no seu trabalho, uma pessoa, como a Maiola falou, que ela se conectou de alguma forma, pode ser na sua casa, pode ser, às vezes, um consulente que pensou no seu guia com a sua imagem e na hora fez assim, veio ali aquela ponte, aquele cordãozinho. Enfim, eu acho que isso é muito particular de cada situação. A gente divide as situações por um ponto, mas eu acho que dentro desse ponto, ela tem as particularidades, né, as nuances, de que às vezes você tá com muita raiva e aí você atrai aquilo pra você, às vezes você tá muito triste e você atrai aquilo pra você, mas também tá no fato da gente estar regularmente numa casa de umbanda. Aquela pessoa que, por isso que a mesa mediúnica, ela tem que ter pessoas que sempre vão estar ali, que tem aquele compromisso de que o trabalho não vai depender delas naquele sábado, de que algum evento ou algum estudo e tal, porque os espíritos, eles contam com a nossa presença ali. Eles estão ali do nosso lado aqui, aquela esperando... pessoa específica, tipo, falando tudo bom. Sim, eu não vou soltar você porque eu vou me perder no caminho. Como é que eu vou achar o caminho lá do selfie? É você que vai me levar lá. E aí você não vai pro centro? Não que seja uma obrigação, entendeu? Jamais, de forma alguma. Mas são escolhas que a gente faz. E faz parte da caridade total que a gente faz, né? Com certeza. E não é, tipo, flores e brilhinhos. Tipo... Óbvio que a gente também, às vezes, pensa, caramba, teve um show tão legal e eu não fui. Ou então, caramba, teve uma festa da minha família e eu não fui. Você pensa isso. Tu não é de ferro, tu não é... Senão a gente não estaria nem aqui, né? A gente estaria em outro lugarzinho. Mas eu acho que se sobrepõe, sabe? No final ali do sábado, quando fecha a nossa gira, você já fica assim, caraca, cara, que sensação de paz. Dever cumprido, né? Exatamente. E você fica emocionado, enfim. Eu sou do time que tá tudo muito interligado, sabe? Eu não acredito muito em casualidades, nem de dados do destino. Eu acho que a gente já sempre meio que sabe aonde a gente quer ir, para onde a gente deve ir. Eu não acredito que não tenha ninguém que tenha a intuição, uma questão de ser mais fraco, mais forte. Às vezes eu só acho que as pessoas algumas ouvem com mais facilidade, outras ignoram com mais facilidade. Mas se a gente for parar para prestar atenção nos sinais, no que a gente sente, sabe, no mundo, no nosso mundo interior, no mundo exterior, e fazer uma grande conexão, a gente sabe para onde ir, para onde a bússola aponta, sabe? A nossa nos trouxe até Umbanda, mas poderia ter nos levado a outros lugares. Mas louvado seja que estamos aqui, sabe? Eu acho que a gente precisa sempre tentar manter os pés no chão, a mente aberta, sabe? Os olhos abertos, a boca um pouco mais fechada, os ouvidos mais abertos, para aprender mais, absorver mais. E a Umbanda é isso, sabe? É estudo, é filosofia de vida, é prática. A Umbanda é muita prática, é dia a dia. E os outros quesitos você nem sente, porque faz parte da sua vida. Então, se é como você escolheu viver, por que isso te faz mal? A escolha é sua, sabe? É uma questão livre. Então, eu gostaria de terminar dizendo que eu me sinto livre sendo umbandista. A Umbanda, ela me liberta. Não no sentido de que ela me liberta de algo ruim. Não, ela me liberta para as coisas grandiosas e boas que eu possa viver e que eu já vivi até agora, sabe? É esse tipo de liberdade. É uma liberdade no amor. É liberdade de pensamento, é liberdade de escolha, de ser quem eu sou, de me sentir orgulhosa, não no sentido ruim, mas de me sentir orgulhosa de poder construir o ser humano que eu sou hoje e que eu ainda serei um dia, sabe? E as informações e o que eu quero levar para o restante do mundo, porque nós umbandistas somos vistos às vezes como as pessoas que fazem algumas diferenças em alguns lugares, sabe? A gente derruba alguns muros, a gente enfrenta algumas barreiras, então quanto mais amor a gente leva, quando a nossa arma principal é o amor,
nessa guerra invisível, eu acho que, ao meu ver, a gente perde muito menos, sabe? Não é uma questão de ganhar, mas a gente perde muito menos, a gente não se deixa levar, não se deixa bater tanto. Porque quando o amor vem na frente, a sensação que eu tenho, particularmente, é que não importa muito com que você vem até mim, se o meu amor já te alcança. Então eu termino dizendo que a Umbanda é liberdade, a Umbanda é amor, e é um mundo cheio de luz. Que maravilhoso! Que lindo! Esqueceu de agradecer o guia de luz que tá aí do teu lado, te incluindo pra falar Isso. Eu pensei que fosse a luz do quarto, mas eu acho que nem é. Isso! Eles estão vendo, meninas, tá focando. Muito bonita a mensagem. Presença. Muito bom, gente. Mas é isso Mas que você sempre, falou. sempre. Louvado seja, sabe? Todas as nossas intuições. Muito obrigado aos espíritos que estão com vocês pela oportunidade de hoje, sabe? Por poder compartilhar. Com certeza. Muito obrigada. Obrigadão, gente, pelo tempo de vocês. E foi muito legal conversar com Foi vocês. muito legal, adorei. Foi bem legal, hein? Eu amei.